Vamos lá, pessoal, tudo bem? Hoje estou gravando mais uma aula de Física 2, a nossa aula 36. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é bastante interessante aí. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto nas aulas presenciais, porque eu levo algum material, a gente vê alguma coisa, né, prática, eu acho bem interessante. Mas aqui nós vamos precisar imaginar algumas coisas aí, tá? Na nossa aulinha gravada, né? Mas vamos lá, então. O assunto, né, principal dessa aula são as ondas estacionárias. Mas para poder chegar então nessas, né, ondas estacionárias, poder entender bem como é que elas se formam, né, nós vamos precisar conversar sobre dois temas antes, né, para uma preparação. Então vamos lá. Bom, nessa primeira tela eu coloquei algumas fotos de aplicações, né, lugares onde a gente encontra essas ondas estacionárias. Todos os instrumentos musicais, né, vão, de alguma forma, a gente vai ter ondas estacionárias acontecendo. Tá? O violão, por exemplo, eu já vi vários vídeos na internet filmando as cordas do violão, né, sendo tocadas, vibrando, e quando ele amplia essa tela, né, a imagem, a gente consegue ver muito bem essas ondas estacionárias se formando nas cordas do violão. Dentro dos tubos sonoros também, flautas, né, e outros instrumentos de tubo, a gente vai ter também essa formação das ondas estacionárias. E mesmo nas peles, né, de instrumentos de percussão também. Todos os instrumentos onde a gente consegue tirar notas musicais, né, a gente vai ter essas ondas estacionárias que são, na verdade, a representação aí, né, a ideia física, né, relacionada com essas notas musicais. Um instrumento bem afinadinho, ele vai ter essas ondas bem arrumadinhas também, do ponto de vista físico. Tá? Eu estou deixando aqui também, olha, mais uma foto, só para lembrar das telecomunicações. Né? Dentro dessa área de telecomunicações, as ondas estacionárias não são muito bem-vindas não, tá? Às vezes aparecem ondas estacionárias nos cabos de transmissão, né? E isso daí costuma ser problema. Então, os engenheiros estão sempre preocupados aí com essas ondas que se formam nos cabos de transmissão e que atrapalham, né? Mas eles trabalham já com essa situação aí o tempo todo. Vamos lá, vamos começar a conversar então, e antes de entender então o que são essas ondas estacionárias, eu preciso definir para vocês algumas coisas, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então nessa primeira tela, é um assunto que eu preciso mostrar para vocês, que é o caso da reflexão de uma onda numa corda. Na aula passada a gente conversou sobre a refração de ondas, né? Já vimos mais uma característica das ondas, o fato de a frequência não ser alterada, né, no momento em que a onda passa de um meio para outro e tal. E hoje, então, é legal a gente conversar um pouco sobre a reflexão de um pulso, principalmente esse caso de reflexão da onda numa corda, porque é o que a gente vai precisar para poder entender as ondas estacionárias. Estou colocando duas situações distintas aqui. Ó. O primeiro caso é uma corda, tá vendo essa corda, que está amarrada aqui em algum lugar, tá vendo? A gente chama de extremidade fixa, esse ponto aqui que está amarrado, está preso aqui numa parede, por exemplo. Bom, imagina que eu estou segurando essa ponta da corda aqui e do outro lado está preso em algum lugar. Já nesse segundo quadrinho, a extremidade está livre. Imagina que tem um postinho aqui, por exemplo, né, uma barra, e foi colocado aqui ó, um arco, tá vendo? Na ponta aqui da corda, né, de forma que ele não fica totalmente preso. Então, ele consegue, essa ponta consegue movimentar para cima e para baixo, né, porque ela só está circulando aqui essa barra, mas ela consegue subir e descer. Então, o que a gente vai fazer aqui nesses dois casos? Eu vou fazer um pulso de onda. Como é que a gente produz um pulso de onda? Segurando nessa extremidade, eu faço um movimento, um único movimento assim, para cima e para baixo. Tá? Então, imagina lá, segurando a ponta da corda, eu faço para cima e para baixo, rapidinho, ó. Cima e para baixo. E aí eu produzo esse pulso, que vai se propagar pela corda. Né? A velocidade dele vai depender da corda, a gente já conversou sobre isso, né? Vai depender do quanto que ela está esticada, vai depender de características
desse tipo, né? Mas não é isso que interessa aqui. Vai existir um movimento, esse pulso vai se propagar, e a hora que ele bater aqui, ele vai bater e voltar. É isso que caracteriza a reflexão, né? O fenômeno da reflexão de uma onda é quando a onda chega num ponto aqui e volta para o mesmo meio, ela não vai para o outro meio, né? A onda não vai se propagar no outro meio, ela vai bater e vai voltar. Então isso é reflexão. Quando ela passa para outro meio é refração, né? Quando ela volta para o mesmo meio inicial é reflexão. Só que vejam que aconteceu uma coisa diferente nos dois casos. No caso da corda fixa, quando ela vem aqui e bate, ela volta do mesmo jeito. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela veio aqui, ó, ela voltou invertendo, ó. O que está acontecendo aqui? Ó? Cada pontinho dessa onda, imagina esse pontinho aqui, tá vendo? Ó, ele está sendo jogado para cima. Aí esse pontinho, olha aqui, ó, o tempo todo. Depois esse pontinho vai ser jogado para cima, né? Quando a energia chegar nele, e aí o ponto máximo da onda vai chegar, vai estar aqui. Esse pontinho vai ser jogado para cima, esse, todos os pontinhos, ó. Agora já está aqui. Esse pontinho da corda que está sendo jogado aqui, né? Que está recebendo energia e levantando aqui. Aí depois esse pontinho vai levantar, esse pontinho. E vai chegar uma hora que esse pontinho que está encostado na corda vai tentar levantar. Ele vai tentar fazer uma força assim, ó. Só que como ele está preso, ele recebe a reação dessa força, que é sempre contrária, né? Então, ó, ele tenta se empurrar para cima, mas ele está preso. Aqui, ó. Tenta ir para cima, mas está preso, e aí ele é empurrado para baixo. E aí ele faz o contrário. E esse pulso ao contrário retorna. Tá vendo? A gente disse que houve uma inversão de fase. Então, o pulso vinha por cima e aí ele voltou por baixo. Esse é o caso da corda fixa. Quando a extremidade aqui está livre, o que acontece? Esse pontinho aqui que estava tentando subir, quando ele chega aqui, ele sobe. Ele não tenta subir, ele sobe, porque ele está livre. Então, ele não tem a reação de ser jogado para baixo. Tá vendo? Porque ele consegue fazer o movimento. E aí ele sobe, e aí é como se tivesse aqui nesse ponto uma outra pessoa igual a que estava aqui, fez o mesmo movimento, ó, fez para cima, para baixo, e aí o pulso se movimenta igual e retorna. Tá vendo? Então, no caso da extremidade livre, a gente tem a volta, né, a reflexão sem a mudança de fase. Tá bom? Isso aqui costuma aparecer em exercícios, eu já vi várias vezes aí em exercícios de vestibular, só essa situação, né? Então, extremidade fixa acontece a mudança de fase, extremidade livre não acontece a mudança de fase, ele volta do mesmo jeito, tá bom? Bom, isso daqui eu estou mostrando para vocês, daqui a pouco nós vamos encaixar isso na explicação da onda estacionária, tá? Então vamos lembrar dessa ideia aqui e vamos ver mais uma ideia importante para entender a onda estacionária. Olha aqui, ó. Princípio da superposição. Essa é a ideia de interferência, tá? Um fenômeno também bastante comum quando se fala de ondas. O fenômeno da interferência. A gente vai falar mais sobre isso em uma outra aula aí também. Mas vamos lá, o que eu queria mostrar para vocês? Imagina que aqui eu tenho por exemplo, assim, um recipiente. Nossa, tá muito torto isso aqui. Imagina que isso aqui é um recipiente com água. Tá muito ruim, gente. Peraí. Deixa eu tentar fazer um pouquinho melhor. Então, ó. Então, ó, vou colocar um pouquinho de água aqui. E eu vou produzir uma onda desse lado. E aqui desse outro lado eu vou produzir uma ondinha também. Tá vendo? Então, como é que a gente produz isso aqui? Põe a mão aqui na beiradinha do recipiente e mexe aqui, né? Mexe na água. Mexendo na água, eu faço ondas desse tipo aqui. Aqui eu vou fazer uma ondinha menor, aqui eu vou mexer com mais vontade um pouquinho, vou fazer uma ondinha maior, tá bom? Essas ondas vão se propagar, uma em direção à outra aqui, tá vendo? Vai chegar uma hora que elas vão colidir, vão bater uma na outra. O que vai acontecer quando bater uma na outra, né? Então, o princípio da superposição, que é o momento, né, em que ocorre aí a união dessas duas, né, a colisão entre elas, e que vai ocorrer a interferência, né? Ele diz o seguinte, ó,
nessa situação, esse Azinho aqui, pessoal, que ele está colocando aqui, ó, A1 e A2, diz respeito à amplitude da onda, essa alturinha dela. A gente já conversou sobre isso numa primeira aula lá sobre ondas, né? Essa aqui tem uma amplitude aqui de 2 quadradinhos, essa aqui de 1 quadradinho, tá vendo? No momento em que bater uma na outra, olha o que vai acontecer aqui com a onda, ó. Ela levanta, tá vendo? No momento da colisão, da interferência, e a amplitude vai a 3 quadradinhos. O que é, na verdade, esses 3 quadradinhos? É a soma das duas amplitudes. Né? Vocês percebem que no momento da interferência, então, olha aqui, ó, estou escrevendo isso aqui, né, para vocês, ó. A amplitude no momento da interferência é a amplitude da primeira onda mais a amplitude da segunda. Juntando as duas deu 3 aqui. Tá vendo? E aí, nesse momento, ela ficou desse tamanho. Só que aí, elas passam, ó, essa onda aqui, chegou aqui, né? Cresceu, mas daqui a pouco ela vai para o outro lado aqui. Essa aqui estava aqui, cresceu, vai para o outro lado. E olha que passou, olha aqui, ó, essa onda, ela volta a ser do jeitinho que ela era, tá vendo? Depois que ela cruza, ó. E essa ondinha aqui de 1 quadradinho, passa para o outro lado e volta a ser do jeitinho que ela era também. É só no momento da interferência é que há essa soma de amplitudes, que dá essa crescida aqui, ó. Depois ela passou, é como se não tivesse acontecido nada depois, ó, tá vendo? Elas voltam a se movimentar do jeitinho que elas estavam. Essa aqui também, do jeitinho que ela estava. Tá vendo? Então esse é o primeiro caso. Esse primeiro caso ocorre quando elas estão em mesma fase. Então, duas ondas, tá vendo? Viradinha para cima, por exemplo. Um ponto de máximo, né? Tá vendo? Agora vamos pensar no caso de fases opostas. Olha aqui, ó. Agora nesse segundo caso eu tenho uma onda que está criada virada para cima e uma outra onda que está virada para baixo. Eu poderia fazer isso com uma corda, por exemplo, né? Com uma pessoa aqui mexendo na corda e fazendo um pulso para cima e uma outra pessoa aqui mexendo ao contrário na corda, né? De baixo para cima, né? Dando uma mexida assim para baixo. Opa, desculpa aqui, puxei. Dando uma mexida para baixo e para cima, assim, rapidamente, ela faria um pulso ao contrário aqui, tá vendo? E aí o que vai acontecer ao que cruzar esses dois pulsos aqui? Nesse momento, tá vendo? Vai acontecer de juntar de novo as amplitudes, mas agora eu penso assim, ó, 3 para cima, como se fosse mais 3, tá vendo? E 1 para baixo, isso aqui é como se fosse menos 1. Então eu faço mais 3 com menos 1. Tá vendo? Na verdade, eu estou subtraindo as amplitudes, nesse caso, de fases opostas. A ondinha fica menor, tá vendo? E aí passou, volta a ser do jeito que era. Essa que tinha 3, volta a ter 3. Essa que tinha 1, passou para lá, volta a ter 1. Tá vendo? E vai embora para um lado, vai embora para o outro. Só nesse momento aqui, que é o momento da interferência, a soma, né? A soma das amplitudes. Então, se está na mesma fase, as duas fases são como se fosse positiva e positiva, a gente só soma, né? Fases opostas, uma positiva e uma negativa, a gente também junta, mas juntar números de sinal contrário é, na verdade, subtrair, né? E aí, há essa diferencinha também. Gente, essa ideia, então, esse princípio da superposição, junto com essa primeira ideia aqui, de reflexão em corda fixa, esse caso aqui da corda fixa, a gente vai precisar agora para a gente entender isso aqui. As ondas estacionárias. Então, o que são essas ondas estacionárias, né? Eu estou colocando aqui que são ondas resultantes da superposição de duas ondas. Então, acabamos de ver aí que pode acontecer isso, né? Duas ondas, uma interferir na outra e formar e modificar, né, amplitudes e tal. Então, ó, são ondas resultantes de superposição de duas ondas de mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma direção, mas sentidos opostos, né? Uma indo na corda e a outra voltando. Como é que a gente vai entender, então, a formação disso daqui? Imagina uma situação dessa daqui, pessoal. Ó, essa situação aqui, tá vendo? Ó, eu peguei uma corda, essa é a minha corda, eu costumo fazer isso na sala de aula. Peço para um colega de vocês aí, um ajudante, segurar essa ponta da corda aqui.
E aí eu começo a balançar essa outra ponta aqui para cima e para baixo. Então eu estou desse lado aqui, começo a balançar essa ponta da corda. Começo a produzir, então, ondas nessa corda, né? Só que as ondas, quando elas chegarem na mão do ajudante aqui, a mão dele está parada, é como se fosse esse ponto fixo aqui. Como que a onda vai voltar, então? Ela vai refletir, ela vai bater e vai voltar. Como que ela vai voltar? Ela vai voltar desse jeito, ó, tá vendo? Ao contrário, com fase invertida. Então, se a onda que chegou por cima, ela volta por baixo. A onda que chegar por baixo, ela vai voltar por cima, né? E nós vamos ter ondas, então, indo para a mão do ajudante e voltando da mão do ajudante. Tem onda percorrendo a corda para um lado e para o outro aí. Só que é o seguinte, ó, então isso daí é explicado por essa ideia de extremidade fixa aqui, né? Só que é o seguinte, deixa eu só ver aqui, ó, vai acontecer, como a gente viu aqui no princípio da superposição, vai acontecer pontos, né, momentos de interferência, porque se as ondas estão numa mesma corda indo para um lado e para o outro, muitas vezes a gente vai ter o cruzamento dessas ondas, né? Quando elas se cruzarem, né? Outra coisa, vamos imaginar essas ondas com a mesma amplitude, porque só eu que estou fazendo esse movimento, e sempre do mesmo jeito, com a minha mão sempre do mesmo jeito. Então ela vai ter mesma frequência, né? Mesma amplitude, porque só eu que estou mexendo, eu sou a fonte que está formando essas ondas. Então imagine essas ondas indo e voltando e se cruzando, sempre do mesmo tamanho, assim. O que vai acontecer? Vai ter momentos em que essas ondas vão se cruzar e vai subir assim, ó. E vai ter momento em que elas vão se cruzar, imagina uma onda aqui, ó, com 3 quadradinhos para cima, se cruzando com uma que tem 3 quadradinhos para baixo. O que vai acontecer o momento aqui, ó, nesse momento aqui? Se eu tiver que juntar as duas amplitudes, mais 3 com menos 3, é zero. O que é uma onda de amplitude zero? Vai ter pontos, então, nessa corda que não vai se movimentar. Amplitude zero é nem para cima e nem para baixo. Que é, gente, esses casos, esses pontos aqui que a gente chama de nós. Tá vendo? A gente vai ter pontos que estão bem lá em cima e bem lá embaixo. Tá vendo? Que é onde a onda cruzou e esticou para cima ou esticou para baixo. E vai ter pontos, ó, que são os nós, né? Tá vendo? Ó, que não sobe e não desce. São os pontos em que as ondas estão se cancelando. Tá vendo? Fases opostas nesses pontos aqui, e aí elas se cancelam. O tempo todo eu vou conseguir formar essas ondas aqui, se eu ficar balançando eu formo. Então tem uma propriedade, uma característica para a gente pensar para formar essas ondas estacionárias, que é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Todo material tem frequências que a gente chama de frequências fundamentais ou frequências naturais. São frequência é o número de vezes que a gente balança a cordinha aqui, né? Então, cada cordinha, por exemplo, tem um número de vezes necessário aqui para se fazer para que haja esse desenho na cordinha. Um desses desenhos, que são as ondas estacionárias. Então, por exemplo, naquele caso, né, de fazer isso aqui, né, usando, né, na sala de aula usando uma corda e tal, eu ia começar a mexer aqui para cima e para baixo, e já no começo eu ia chegar num ritmo aqui, ó, né, que é a minha frequência, né, eu ia chegar numa frequência que eu ia fazer assim, ó, essa cordinha ia fazer um balãozinho para cima, e depois quando ela descesse um balãozinho para baixo. Nossa, está muito torto. Eu ia ter uma situação assim, ó, tá vendo? Eu mexendo aqui, a outra pessoa segurando aqui, e esse aqui a gente chama de primeiro harmônico, né? Quando a gente mexe na corda e a corda não fica tudo esquisito, né? Porque no começo eu tentar mexer de qualquer jeito na corda aqui, eu não vou conseguir fazer esse desenho bonitinho assim. Vai ficar tudo meio esquisito aqui. Mas daí daqui a pouco eu acerto uma frequência aqui, ó, né, que começa a ficar bonitinho o desenho aqui, tá vendo? Essa frequência que eu acertei aqui, que fez o desenho ficar desse jeito, a gente chama de primeiro harmônico, e é a primeira frequência natural dessa corda aqui.
Só que essa corda ela tem muitas, né? Na verdade seriam infinitas, se a gente conseguisse fazer todas elas ali, né? Frequências naturais, que são sempre múltiplos desse primeiro harmônico aqui, né? Então as pessoas que estudam violão, flauta, música, né? Se fala sobre harmônicos, né? Se fala sobre essas estruturas aqui. A gente não vai falar muito sobre isso nessa aula, né? Mas tem tudo a ver com os instrumentos musicais, tá? Com as notas. Vamos lá, voltando então. Mas assim, se eu começar a mexer agora mais rápido a minha mão, vai começar a bagunçar tudo isso daqui. Não vai parar de ter esse desenho, começar a bagunçar, mas daqui a pouco vai aparecer aqui assim, ó. Vai aparecer uma estrutura assim, ó. Desse jeito, que é o segundo harmônico, tá vendo? Tem dois desenhinhos desse daqui, a gente chama de ventre. Cada espacinho desse aqui, cada bolinha dessa, a gente chama de ventre. Vai formar dois ventres assim, ó. Esse daqui, ó. O segundo harmônico, tá vendo? Então, o fato de mudar, né, desse primeiro harmônico para o segundo harmônico, eu só precisei mexer mais a minha mão aqui, aumentar a frequência. Tá vendo? Fui aumentando, chegou uma hora que começou a ficar desse jeito o meu desenho. Se eu segurar, então, mantiver a mesma frequência de movimento aqui, continuar mexendo a minha mão do mesmo jeito, eu vou segurar esse desenho aqui na corda, ó, que é uma onda estacionária aqui de segundo harmônico. Por que a gente chama de estacionária? Porque parece que ela está parada, né? No começo, enquanto não fecha uma configuração dessa, assim, parece que está indo onda para um lado e para o outro. Mas depois, quando eu chego nessas frequências naturais, né, da corda, ela fica assim, ó, e parece que ela está parada. É muito legal isso daí, tá? Então, por isso, a gente chama de onda estacionária, onda parada, né? Olha, depois se eu continuar então aumentando essa frequência, eu vou atingir um terceiro harmônico, que é um múltiplo, tá? São todos múltiplos aqui, né, da frequência. Cada corda tem o seu primeiro harmônico e depois os múltiplos dele. Então, aumento mais, chego no terceiro, se eu conseguir aumentar mais, eu chego no quarto. Quando a gente faz na sala de aula, a gente chega bem no terceiro harmônico aqui. Aí o quarto harmônico já é bem difícil de fazer, precisa de uma frequência bem grande aqui, precisa mexer muito rápido a mão aqui para cima e para baixo para conseguir fazer esse quarto harmônico. É sempre um desafio a gente conseguir chegar no quarto harmônico. E depois, se a gente tivesse condição de continuar, né, mexendo a mão muito rápido aqui, aumentando a frequência, né, o número de vezes que oscila aqui a mão a cada segundo, né, a gente conseguiria, teoricamente, fazer outros harmônicos aqui, um quinto, um sexto harmônico. Tudo bem? Essa é a ideia da onda estacionária, pessoal, que a gente vai usar nos nossos exercícios de hoje aí, tá bom? E que são tão importantes, então, por exemplo, para a música, né? E para telecomunicações, né? E algumas outras situações também. A gente não vai trabalhar muito essa parte, né, de aplicações, mas vocês vão acabar, talvez em exercícios, né, vendo mais algumas aplicações. Bom, queria mostrar para vocês exercícios envolvendo essas ondas estacionárias, né? Separei dois exercícios aqui, os dois são basicamente do mesmo jeito, que é o que a gente vai acabar pegando aí para fazer em exercícios do nosso material também, tá bom? Olha, no nosso exercício, ele está mostrando uma onda estacionária que está sendo produzida numa corda, tá vendo? Então essa daqui é o desenho dela. A gente chama, olha, cada bolinha dessa daqui de ventre e cada pontinho desse daqui a gente chama de nó. Olha, aqui a gente tem um nó aqui, tá vendo? Mais um e mais um. A gente tem 4 nós nessa onda aí. E a gente tem, olha, um ventre, 2 ventres e 3 ventres, que são 3 bolinhas aí, tá vendo? Então essa onda aqui é uma onda de 3 ventres e 4 nós. Tudo bem? Por que eu estou falando isso daí para vocês? Porque às vezes em exercícios ele não dá o desenho, ele dá essa informação, número de ventres e número de nós, ou apenas o número de ventres, ou apenas o número de nós, porque com uma dessas informações a gente consegue fazer o desenho, né? Se ele falar uma onda tem
4 tem 5 nós. Eu começo fazendo assim, ó, faço 5 nós e depois eu faço a onda, né? Subindo, descendo, tá vendo? Eu consigo desenhar. Isso é muito importante nos nossos exercícios envolvendo onda estacionária, fazer o desenho, tá bom? Tá muito feio isso daqui, mas o de vocês aí vocês conseguem fazer melhor, né? Então, ó, isso é uma coisa importante então, tá bom? Vocês vão, dentro dos exercícios, precisar do desenho. Se já tem o desenho, melhor. Se não tem, vocês vão fazer o desenho a partir do número de nós, né? Ele chama de nodos também às vezes, tá? Nós ou nodos são esses pontinhos que não vibram na onda estacionária, né? Ou a partir do número de ventres, dessas bolinhas que se formam aqui, tá bom? Então, se a gente tiver o número de ventres, também fica bem fácil fazer. Mas vamos lá, como é que é o nosso exercício então? Olha, a figura mostra uma onda estacionária e uma corda. Os pontos A, B, C e D são os nodos, tá vendo? Esses pontinhos A, B, C e D. E a distância entre os nodos A e D é de 6 metros. Então veja, ó, de A até D eu tenho 6 metros. Eu poderia ter falado também, é uma corda e o tamanho da corda é um tamanho de 6 metros. Tá bom? É meio estranho pensar dessa forma, porque às vezes a gente fala, mas como é que o tamanho da corda é 6 metros, se essa corda está toda, né, ondulada, que se eu esticar ela, ela fica maior. Mas a gente tem que imaginar que essas cordas, normalmente, elas estão, para formar isso aqui assim, elas estão esticadas, tá? E a coisa acontece... isso aqui, na verdade, é um desenho, uma ampliação do desenho para a gente poder enxergar bem, né? Imagina uma corda de violão quando ela é tocada. A gente não percebe muito bem, né, essa formação aqui, ó. Tá vendo? Essas ondas estacionárias na corda de violão. Parece que ela está esticadinha ali. Mas se a gente ampliar, então, a corda de violão, a gente vai ver exatamente esse desenho aqui formado na corda do violão. Tá? Quando a corda está afinadinha. Tá? Quando ela está afinadinha, ela consegue produzir certinho essas ondas estacionárias dentro dela ali, né? Vamos lá, então, vamos voltar para cá. A velocidade de propagação das ondas que resultam na onda estacionária, nessa corda, é de 10 metros por segundo. Então, ele dá para a gente a velocidade de propagação, 10 metros por segundo, e ele pede para a gente aí a frequência. Essa é a pergunta, ó. A frequência da onda estacionária vale em hertz, né? Então vejam, a relação entre velocidade de propagação e frequência existe, né? Mas ela precisa também do comprimento de onda. Não é assim? A gente sabe que V é lambda F, essa é a equação fundamental das ondas. Nós vamos aplicar essa relação, então, nos exercícios dessa aula, tá? Vamos usar essa relação. Então, o que eu preciso para poder resolver esse exercício? Eu preciso ter a capacidade aí, né? Saber olhar para o desenho e definir o comprimento de onda. Então, isso é que vai ser uma coisa importante nesses exercícios. Normalmente, ele não vai dar o tamanho da onda e nós vamos olhar para o desenho para poder definir. Se não tiver desenho, nós vamos fazer o desenho para poder enxergar. Enxergou o tamanho da onda, aí aplica a relação fundamental e resolve o exercício. Bom, e como é que eu enxergo o tamanho de uma onda aqui? Muito fácil. Olha, uma onda ela deve começar num ponto, oscilar, né, para cima ou para baixo, tanto faz, e depois, no momento que ela chegar no mesmo ponto, depois de uma oscilação completa, a gente tem um comprimento de onda. Então vocês percebam que numa onda estacionária, para ocorrer isso, né, uma oscilação completinha, ela tem que percorrer 2 ventres. Sempre, tá bom? Então 2 ventres sempre vai dar para a gente exatamente uma onda inteira. Então é muito fácil a gente determinar o tamanho de uma onda numa corda, né, uma onda estacionária, pensando o seguinte, ó, eu pego esse tamanho que foi dado aqui da corda, divido para saber quanto que tem em cada um dos ventres e depois eu pego 2. Aí é uma onda inteira. Então veja, nesse caso, 6, se eu dividir em 3 ventres, vai dar 2 metros cada um. Mas eu quero uma onda só. Uma onda, ela sobe, desce, sobe, ó. Chegou aqui, já é uma onda. Então uma onda tem quantos metros? 2 mais 2, tem 4 metros. Tá vendo? Então achei aqui o comprimento da onda, é 4 metros.
E agora eu posso determinar, então, o que está faltando lá. Ele pediu a frequência. Se a velocidade é 10 e o comprimento de onda é 4 metros, então a frequência deve ser 10 dividido por 4. Isso é 2,5 Hz. Muito simples, né? É isso que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Usar essa ideia de onda estacionária. Então, ondas estacionárias têm nodos ou nós, né? Tem ventres. E o comprimento de uma onda é sempre, né, formado por 2 ventres. Às vezes eu nem tenho 2, por exemplo, ó, vamos pensar aqui assim, por exemplo, ó, eu estou fazendo lá dentro de uma flauta, se formou, eu estou tirando uma nota bonitinha lá, né, caprichadinha lá, uma nota bem tirada na flauta, e formou uma onda assim, ó, por exemplo. Desse jeito aqui, assim. Tá vendo? E ele fala que esse tubo aqui tem, por exemplo, 6 metros. Tem 6 metros aqui esse tubo também. 6 metros é impossível. Uma flauta de 6 metros é muito, né? Tem 60 centímetros, por exemplo. Ainda é muito, mas vamos colocar 30 centímetros. 30 centímetros, por exemplo. Aqui. Tudo bem? Então vejam lá. Cadê então o tamanho de uma onda aqui? O comprimento de onda. Preciso enxergar o comprimento de onda. O que eu vou fazer? Vejam, ó, eu preciso de 2 ventres inteiros para dar uma onda completa. Essa onda que começou aqui, subiu, desceu, chegou aqui embaixo, ela tem que chegar aqui para dar uma onda inteira, né? Então o que eu faço? Eu pego, olha, divido aqui também. Vocês percebem que esses 30 centímetros, né, que era esse pedaço, vou desenhar aqui embaixo, esse pedaço tinha 30, então se eu dividir em 3 partes, eu vou ter 10, 10 e 10. E vocês percebem que esse outro pedacinho que eu tive que crescer aqui para poder dar uma onda inteira é mais 10? Ah, então é 40 centímetros. O tamanho de uma onda completa nesse tubo. Vejam, aqui deu mais do que tinha no desenho. Porque não tinha uma onda completa no desenho, tinha 3/4 da onda aqui só. Né? Eu precisei aumentar para chegar em uma onda. Esse daqui eu precisei tirar um pedaço para chegar em uma onda. Vocês percebem? Às vezes eu tenho, né, uma sequência de muitos ventres aqui, e aí eu pego só um pedacinho. Então o que interessa para mim são 2 ventres, gente. Tá? Isso é o comprimento de onda. Bom? Então vamos lá. Vamos ver mais um exemplo, mas é basicamente a mesma coisa aí. Uma corda tem 1 metro de comprimento e está fixa em suas extremidades e vibra na configuração estacionária conforme a figura seguinte. Então, está vibrando aqui essa corda e está fazendo uma onda estacionária, né? Olha aqui, ó, de quarto harmônico, né? Quarto harmônico aqui, 4 ventres, ó. E o tamanho dessa corda é de 1 metro. Ele fala o seguinte: conhecida a frequência de vibração igual a 1000 Hz. Então vejam, eu tenho a frequência nesse exercício, 1000 Hz. Eu posso tirar o comprimento da onda do desenho, eu vou fazer isso, e ele vai perguntar a velocidade de propagação da onda. Beleza, eu aplico a relação fundamental de novo. Só preciso, de novo, conhecer o comprimento da onda, né? Como é que eu vou conhecer o comprimento aqui? Eu pego esse 1 metro, divido em 4 pedaços, ó, para saber quanto que tem cada ventre desse. Tá vendo? Então, se eu dividir o 1 por 4, eu vou ter 0,25 cada pedacinho, né? 0,25. 0,25. Então, uma onda inteira tem meio metro. Nem precisava ter feito isso, né? Se eu tinha 4 pedaços e tinha 1 metro, eu preciso de 2 só para dar uma onda, né? Ó, subiu, desceu, subiu. Então, metade, né? Metade é meio metro aqui. Olha, 0,5 metros. E agora eu posso determinar a velocidade de propagação. V é lambda F. Então, se a velocidade eu quero saber, o comprimento de onda é meio, e a frequência de vibração aí, né, da fonte aí é 1000 Hz, então a velocidade é meio vezes 1000,
Isso dá 500 metros por segundo, porque estava em metros aqui, né? O hertz é o número de oscilações por segundo, então metros por segundo. E aí a gente grifa aqui, né, 500. O anterior também era um testinho, né? Esqueci de grifar aqui, 2,5, esse aqui, né? Letra C. Tudo bem? Isso que eu queria mostrar para vocês. Os exercícios dessa aula também são em cima desses exemplos aí, tá bom? Se tiver mais alguma coisinha, a gente conversa durante as aulas, né? Pode ser que apareça alguma coisa em exercícios. Mas a base é essa que eu estou deixando para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí o que é uma onda estacionária, né? Para a gente poder fazer direitinho esses exercícios, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.